Olá, gente querida, boa tarde. Bom poder falar com vocês novamente depois de bastante tempo, e tempo que eu não vejo pessoalmente a maioria de vocês, mas vocês continuam morando no meu coração. Eu queria, nesse momento, trazer uma palavra de reflexão, hoje com o tema de quem é a culpa? Pois deve haver algum culpado. Não é essa a pergunta que permanentemente está presente em nossas vidas, nosso dia a dia, especialmente quando estamos diante de tragédias, dificuldades, mas também nas situações mais corriqueiras do nosso dia a dia. Quando perdemos algo, ou quando as coisas dão errado, quando parece que nada dá certo, todos nós logo buscamos alguém ou alguma coisa que seja culpado daquilo. O sofrimento e o sentimento de culpa é universal e ele está presente em toda a humanidade. Não importa a cultura, o tipo de religião ou a fé que a pessoa tenha, em todo lugar, lá está ele, sempre presente, o sentimento de culpa. Para nós cristãos, a culpa é fruto da separação de Deus, da alienação de Deus, do pecado que nos tirou da plenitude da sua presença. Ou como lemos no livro de Romanos, capítulo 3, por todos carecermos da glória de Deus. Pois todos pecaram, diz aquele verso, e carecem da glória de Deus. Romanos 3,10. E por isso, diz lá, ou melhor, 3,23. E por isso diz lá que não há justo, nem sequer um, no versículo 10. Em outras palavras, nós somos todos igualmente pecadores, separados e culpados diante da santidade de Deus. Os humanistas tentaram dizer que a culpa foi uma invenção da fé judaico-cristã e que ela está aqui e apenas serve para nos colocar debaixo de regras e leis severas que, se não cumpridas, vão nos atormentar e vão nos esmagar. Eu não vou entrar nessa discussão, porque me parece que basta a gente ter um mínimo de sensatez para ver que, por exemplo, mesmo em sociedades que nunca ouviram falar da fé cristã, matar alguém, por exemplo, sempre foi considerado algo errado. Fato que gera culpa em quem pratica tal ato. O sentimento do certo e do errado, ele é universal e está presente entre a humanidade. Talvez derivado daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual fala o início do livro de Gênesis. E é assim que, se alguém não se sente culpado em matar o seu próximo, nós entendemos que é totalmente errado, que essa pessoa é um psicopata, é assim que nós o chamamos. Mas como devemos entender a culpa e qual é o seu lugar, a fim de que ela não seja realmente um mal que nos impede de viver e que tenha um potencial de nos adoecer e até de nos matar? Por que não? E nesse sentido eu gostaria de trazer uma palavra para melhor compreendermos esse sentimento de culpa e superarmos ele, como é possível, segundo afirmam as Escrituras. Porque a culpa é um sentimento complexo. Ele pode surgir de diversas fontes. Por exemplo, primeiro, nós vivemos num mundo caído, onde as relações, as estruturas sociais nas quais vivemos são inerentemente egoístas e más. Ou seja, nós estamos dentro e vivemos dentro de algo que tem várias formas e faces que geram maldade. E nós fazemos parte disso. Podemos contribuir mais ou menos com isso, mas temos a nossa parcela, todos nós, no meio ou dentro desse sistema.
E isto gera divisões, gera desconfortos, crises, rupturas e muitas enfermidades que direta ou indiretamente nos atingem. E são também a causa de muitas doenças, como depressões, ansiedades, sentimentos de pânico, desajustes sociais e outras tantas. Eu quero ler uma palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 13, 1 a 5, que diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido destas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nem todos os que foram mortos por causa do sistema representado por Pilatos, nem aqueles todos sobre os quais desabou a torre de Siloé, eram mais ou menos culpados pelo que lhes aconteceu. Alguém tem culpa? Por exemplo, lembrando das últimas tragédias que envolveram as enchentes aí no Rio Grande do Sul, alguém tem culpa dessa tragédia? Talvez poderíamos dizer sim, todos nós temos culpa, temos uma parcela de culpa. E por outro lado, podemos também dizer, não, essas coisas não têm um culpado, são fatalidades, coisas que acontecem. Mas certamente há muitas coisas pelas quais nós somos diretamente responsáveis. E o que fazer diante delas? Aí está. O que fazer diante delas? Talvez a primeira coisa é lembrar da primeira das 95 teses de Lutero. Ela diz: a vida do cristão, toda ela deve ser um constante arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é a mensagem inicial de Jesus. Assumir responsabilidades, reconhecer nossos erros, nos arrepender deles e pedir perdão é a atitude inicial básica que deve fazer parte da vida de todo cristão. E ao praticar isso diariamente, assumimos o compromisso de ir e não pecar mais. Como Jesus falou para aquela mulher no Evangelho de João, capítulo 8, que todos queriam apedrejar por causa do seu adultério. Aos que a condenavam, ele falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todos pecamos, não podemos atirar a pedra. Mas para a mulher ele disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Nós crescemos quando assumimos, confessamos e nos comprometemos com o processo de mudança em nossas vidas. Quando abandonamos as práticas erradas, confessando-as e deixando-as para trás. E tudo isso só é possível por uma razão: a boa nova do Evangelho. E é isso que eu quero ressaltar nesta mensagem de hoje. Deus nos concede a sua graça, a maravilhosa graça, e pelo perdão da obra da cruz, nós somos agraciados com a possibilidade de uma nova vida. Pela fé em Jesus e no poder da sua ressurreição, somos completamente perdoados, libertos do poder da culpa e do mal. Podemos viver uma nova vida, pois a culpa já não tem mais o poder de nos escravizar. Como lemos em Romanos 5, a partir daí passamos a ter paz com Deus. E em paz com Deus, também podemos perdoar a nós mesmos e viver em paz conosco e com a nossa história. E isso nos dá as condições interiores e pessoais para também restaurar laços com outras pessoas e procurar a paz naqueles relacionamentos rompidos e prejudicados por causa dos nossos erros.
seja na família, entre amigos, irmãos, irmãs ou em qualquer outro lugar. Pensem bem, à nossa volta há uma multidão de pessoas escravizadas pela culpa, pessoas que não conseguem se livrar da culpa. E ela os leva a ficar presos no passado, sem conseguir virar a página. Pois eis aqui a boa nova da graça de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Ele nos libertou do poder e das garras do pecado e do mal. Sim, diariamente vamos continuar pecando em palavras, pensamentos e ações. Mas também diariamente trazemos tudo isso aos pés da cruz e relembramos que pelo infinito amor de Deus nós somos livres e perdoados de cada uma dessas coisas. E nessa poderosa dinâmica vamos nos fortalecendo cada vez mais, vivendo a nova vida que Deus nos dá. Nela, a culpa já não tem o poder de nos aprisionar e determinar quem somos, nem quem seremos. É Deus, pelo seu Espírito que vive em nós, que sopra o frescor da graça e da abundância sobre nós, determinando os rumos que nós vamos seguir. Somos livres, somos perdoados, pois é assim que Deus nos vê. Foi para isso que Ele nos conquistou, como diz Gálatas 5:1. E se assim vivermos e assim fizermos, conheceremos a vida plena, saudável e equilibrada que Deus nos oferece e que só Ele mesmo pode nos conceder. Sejamos livres, vivamos como livres e Deus nos abençoe, livrando-nos do poder, da culpa e do pecado. Que assim seja. Um forte abraço e até mais.